Alô, meu Beck preferido, como é que vai, Eduardo? O moço de Botucatu, no Canindé. Muito boa tarde, Milton Neves. Boa tarde, amigo do Domingo Esportivo. Prazer imenso falar contigo. Então, nós ficamos amigos, né? Porque você, caipira de Botucatu, e eu, caipira de Muzambinho, nós ficamos ali esperando o Silvio Luiz botar a gente no Clube dos Esportistas. Eu tava mais nervoso que você lembra? Lembro. Você já Então, tinha toda essa tranquilidade para fazer as coisas e a gente lá, caipirão como sempre, né? Preocupado com essas questões aí, mas tá, foi tudo bem. e o Felipe, o nosso Felipe, querido, oh meu Deus do céu, me deu um branco aqui. O... Já eu falo. Mas é o seguinte, você marcou época na portuguesa. Eu lembro que você foi titular um tempão, né, Eduardo? Eu estive na Portuguesa por 10 anos, né, Milton Neves, sendo 4 anos como categoria de base, né? Naquela época profissionalizava só com 20, né? Mas eu já atuava desde os 18 anos, já atuava no elenco da Portuguesa. E no ano de 1984, eu comecei a jogar mais vezes, e em 85 eu fui titular. E aí não saí mais, até 90, né? Quando eu saí para negociado com o Palmeiras. Então foram 6 anos praticamente jogando como titular da zaga da Portuguesa na equipe principal, né? E momentos maravilhosos, né? Jogar, por exemplo, ao lado do Luiz Pereira, fazer uma semifinal, fazer uma final de Paulista, ser vice-campeão. Então foram momentos gratificantes na querida Luz, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse clube, qual estou de volta para trabalhar depois de 32 anos, né? Então, você chegou quando, hein? Porque a gente se conheceu, repito, lá no Clube dos Esportistas, o Silvio Luiz Pérez Machado de Souza. Que ano que foi aquilo? Foi quando você chegou na portuguesa. Eu cheguei na Portuguesa em 1980, Então foi um foi isso. pouquinho, mais ou menos por aí, 80, 81, não é isso? Então, você ficou um tempão na portuguesa, como você falou, mas depois você voltou para Botucatu? Eu depois só voltei para Botucatu quando eu parei de jogar em 95, após encerrar minha carreira lá no Paulista de Jundiaí, no Usano Paulista. Eu voltei para Botucatu, permaneci em Botucatu por mais um ano ou dois, se eu não me engano. E daí eu fui para Agudos, morei em Agudos, Bauru, e depois voltei ao futebol em 2004, já no Guaratinguetá, onde eu permaneci por 6 anos, de 2004 a 2010, já nessa função de executivo de futebol, gerente executivo de futebol, qual eu permaneço até hoje, né? Então, e eu sou cidadão de Guaratinguetá, e quando eu recebi o título lá, foram ex-jogadores do maior time que a Esportiva de Guaratinguetá teve, né? Eu lembro que era Lamin, Bolar e Jorge. No ataque tinha um jogador de Guaxupé também, que é amigo do Cláudio Zaidan, era, né, porque ele faleceu, o Tati, saiu de Guaxupé para o Palmeiras, daí para o Inter de Porto Alegre, e depois foi lá para Uberaba e foi para Guaratinguetá e faleceu lá. Mas enfim, esse time, Lamin, Bolar e Jorge, nunca esqueço desse trio final. Eu conheci lá o Toninho Metralha, antigo ponto esquerda também do Corinthians, que vendia cachorrinhos na praça. Entendeu? Ele esteve no evento lá também e ele faleceu faz uns 2 anos. Mas é isso aí. Agora, Eduardo, nesses 10 anos de portuguesa, você de Beck, quantas vezes a portuguesa foi roubada? Difícil falar, Milton Neves. A portuguesa teve algumas dificuldades aí nessas questões. Difícil para a gente falar sobre isso aí, mas nos sentimos várias vezes prejudicados, né? Eu acredito que naquela primeiro jogo da final também contra o São Paulo, por exemplo, né, a gente que estava dentro do campo, ao lado da jogada que originou o primeiro gol do São Paulo, que foi o pênalti no Sidney, uma jogada normal, comum, onde o César corria ao lado do Sidney, o Sidney caiu na área e o juiz deu pênalti, por exemplo. Estou citando um dos exemplos aí, né? Mas deve ter muitas vezes aí que as coisas não correram bem. Tem aquela do juiz argentino também aí no Morumbi, que todos falam, né, que nós vimos também. São momentos que prejudicaram, né, a portuguesa, né?
não diria roubado, mas foi prejudicado, né? E isso é muito complicado. Você é muito educado. A Portuguesa foi roubada mesmo. Você estava naquele jogo em que o Castrilli inventou um pênalti contra a Portuguesa? Eu já não estava mais, já não atuava mais pela Portuguesa. Ali já era, acho, o Emerson e o César, né? Os zagueiros, se eu não me engano. Então, o César, a bola bateu no peito dele e o juizão Castrilli. E ele teima. Toda a Copa do Mundo, ele é cercado por jornalistas brasileiros. Eu vi isso na África do Sul, vi em Roma, entendeu? Olha, em Paris também. Vou dizer uma para você. Na África do Sul, agora, ele está sempre cercado por jornalistas. E ele continua dizendo: foi pênalti. O Beck meteu a mão na bola. Mentira, não foi pênalti porcaria nenhuma. Até porque os lances, né, que mostraram pela televisão, tem a imagem está para todos verem internamente. Não houve pênalti nenhum ali. A bola bateu no peito do atleta, jogo normal, bola poderia ter seguido, né, a jogada tranquilo. Hoje nós temos aí um recurso melhor, né, embora um pouco de demora para tomar as decisões, mas já facilita, né, para definir alguns lances que naquela época eu ficava totalmente à mercê da arbitragem, né. Eu tenho uma passagem por Novo Horizonte, eu falo isso abertamente, né, com determinado árbitro nós ganhamos, estava no Palmeiras, por exemplo, né, e a gente vê, só citar um exemplo de como as coisas acontecem. E o árbitro falou pra gente, no intervalo dos jogos, nós ganhamos 1-0 e ele disse: a partir de agora, o que vocês fizeram tá ok, à frente não tem mais nada que possa ajudar vocês. Aí, qualquer coisa, briga com o centroavante, porque ele perdeu muitos gols lá, e aí ia ficar mais difícil. Quer dizer, e isso acontecia na Portuguesa também, né? Isso acontecia na Portuguesa. No ano de 85, o Luiz Pereira nos ajudou muito nisso. O nome do Luiz, a pessoa do Luiz, né? A imposição dele também nos ajudou muito. Ele foi um líder muito positivo nesse sentido. A arbitragem respeitava muito o Luiz Pereira e nós tivemos oportunidades de fazer um trabalho um pouco mais tranquilo, muito embora nesse primeiro jogo da final, como eu falei aí, nós nos sentimos prejudicados ali por aquele primeiro pênalti da derrota ali de 3-1 no primeiro jogo. Sem dúvida. Quero abraçar aqui o Ricardo Eloy, da Sono Quality. Ele é presidente da empresa, o Ricardo Eloy, fã da Portuguesa também, como todo mundo é. O colchão dele, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Faz massagem. Mas o negócio é o seguinte: escalhe melhor Portuguesa em que você atua. Difícil, hein? Tinha muita gente boa. Como é que eu vou escalar? Serginho, Valdir Pérez, por exemplo, Sidmar. Não, escolhe um lateral, um back central, vamos lá, vai. Então, o goleiro Valdir Pérez Arruda, que está no céu, moço de garça. Valdir Pérez, Luciano, Luiz Pereira, vou me colocar fora aí, Leim, zagueiro, e Alberes. Aí é difícil, Célio, Almir, Célio, Célio Toninho Edu mesmo, meio campo marcando, mas Mendonça também de meia, Jorginho Toquinho na direita, Roberto Dinamite, esquerdinha, talvez pode ter sido a melhor equipe. E o melhor técnico que você teve no Canindé? Eu trabalhei com o Jair Pisserni, ele era excelente, né? 3 passagens com ele, o português sempre fazendo um bom trabalho, na simplicidade dele trabalhar, na forma de conduzir o grupo, né? Eu considero o Jair Pisserni melhor que eu tive de uma forma geral, né? Talvez tecnicamente falando, assim, não era dos melhores, né? O René Simões tem essa cara técnica também, era muito bom, mas no conjunto da obra, assim, o Jair Pisserni foi o melhor treinador para mim. Agora, me diga uma coisa, nesses anos todos na Portuguesa Desportos, sempre recebeu em dia, tudo direitinho, porque hoje o presidente Castanheira está colocando a casa em ordem, finalmente. Portuguesa, na minha época, nunca atrasou um dia de salário, pagava rigorosamente em dia. Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, sensacional, e aqueles que sucederam na sequência aí. Portuguesa clube grande, brigava por contratação de atletas de alto. Por exemplo, levou Mirandinha, um atacante disputado por vários clubes, levou Mendonça, meia, vários clubes queriam também.
porque estava tudo em ordem, tudo em dia. Então a Portuguesa é sempre sensacional, um clube com 100 mil sócios, né? O Canindé sempre cheio, sempre lotado, né? E aí a Portuguesa andou num tempo muito difícil, a gente sabe, e eu quero confessar aqui publicamente que eu fiquei muito tempo sem comparecer ao Canindé, e na minha primeira apresentação ali, eu confesso que eu chorei ao ver o estado, né, que as coisas estavam, e hoje eu me alegro por ver o que o presidente Castanheira tem feito por esse clube, né? O senhor citou aí agora, ainda há pouco, um exemplo dos acertos financeiros que foram feitos por ele. Hoje a Portuguesa é um clube que todos sabem são as dívidas da Portuguesa e ela está pagando rigorosamente em dia. Então, parabéns ao presidente Castanheira, que mesmo em 2 anos, gestão em meio a 2 anos de pandemia, conseguiu uma Copa Federação Paulista ser campeão, disputou recentemente a Série D de Brasileiro, e agora traz a Portuguesa novamente da Série A2 do Paulista para a Série A1. Né? Então, gestão excelente, maravilhosa. E a comunidade portuguesa é muito grande em São Paulo e no Brasil, e eles são apaixonados realmente por Portugal, então a Portuguesa é um jeito de se sentir de novo em Lisboa, Porto e etc. e tal. Entendeu? Agora ele teve uma sacada espetacular que ele anunciou para mim aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes, no Domingão do Milton, há 2 anos. Olha, eu vou fazer parceria com as padarias. E foi tanto sucesso que ele tirou uma cerveja, que eu esqueci o nome, Estrela. Então, era na camisa do Corinthians. Ele tirou o patrocínio do Corinthians para a camisa da Portuguesa. Por quê? Os padeiros resolveram comprar aquela cerveja, que é muito boa, internacional, mas que não tinha entrada ainda no Brasil. Uma vitória da Portuguesa, ganhar do Corinthians em matéria de camisa, é um milagre, porque a camisa do Corinthians é a que mais rentabilidade dá como retorno publicitário e investimento financeiro aos patrocinadores da Lusa do Canindé. Qual que é a tua função na Portuguesa hoje, Eduardo? Hoje eu atuo como um gerente de futebol integrado. O que seria isso? É uma pessoa que estará trabalhando tanto nas categorias de base quanto na equipe principal do clube. Eu vou ter esse trânsito livre entre as categorias da Portuguesa. Eu tanto estarei ajudando a montagem da equipe da base, ajudando a pessoa que vai fazer a gestão da base, como estarei ajudando o Toninho Cecílio, que hoje é o executivo geral do clube, a montagem e a condução da equipe principal da Portuguesa. Então, isso é um gerente de futebol integrado. Maravilha. Um grande abraço. Eu só te vi uma vez lá naquele programa do Silvio Luiz e hoje estou falando com você pela 2ª vez. E Deus te acompanhe. Você sempre foi um sujeito muito disciplinado, jogando nos times por onde você passou, principalmente na Portuguesa. Tudo de bom, viu, Eduardo? Muito obrigado, Milton. Prazer falar com o senhor. O senhor é um mito aí do futebol esportivo. É muito querido por todos, né? E nós temos um carinho muito grande pelo senhor. O senhor é muito sincero, né? O senhor me lembra muito o Marcão Goleiro, é muito sincero, né? Vamos aqui, comparação honrosa. Eu amo o Marcos. Vocês são muito sinceros na colocação, nos pensamentos, né? Não deixa dúvida do que vocês estão pensando. E o senhor é uma pessoa excelente também, um profissional de altíssimo nível, né? E os jogadores, desde lá da minha época até hoje, comentam muito positivamente a vosso respeito. E é uma alegria muito grande tê-lo como uma pessoa, não sei se eu posso dizer um amigo, mas uma pessoa que eu conheço e considero muito também. Né? E nos ajudou aí nesse tempo, nos orientando, embora só tenhamos nos visto uma vez, conversado pessoalmente 2 vezes, né, no caso, mas o senhor sempre nos ajudou muito e sempre nos aconselhou, isso é importante. Parabéns pelo programa, parabéns pela carreira e parabéns por aquilo que o senhor representa para o futebol brasileiro. Muito obrigado. E por falar do Marcos, para encerrar, esse goleiro Marcos está lá criando boi no interior de São Paulo, em Oriente, a terra dele, a Muzambinho dele. Ele até que não foi mau goleiro, até que quebrava o galho, mas ganhou o quê? Ganhou nada. Ganhou a Copa do Mundo 2002, mas o que vale ganhar a Copa do Mundo? Isso não vale nada, né? Um abraço para você, Eduardo. Felicidades aí na Lusa. Outro, Milton, queria parabenizar a Portuguesa, seus dirigentes, a pessoa do Castanheira, deixar um grande abraço para aquele que foi o Sérgio Soares também, o Denise, a sua comissão técnica, né? Mas eu quero também dar um parabéns especial ao Toninho Cecílio,
ele volta ao futebol como executivo e já consegue esse acesso, né? E se Deus quiser o título também. Então, parabéns para o Nisso Filho, além de ter sido um excelente zagueiro, grande profissional, hoje um maravilhoso gestor, um maravilhoso executivo de futebol. Obrigado, Milton. Muito obrigado, Arno. Viva a Portuguesa, que nunca teve tanto espaço nos últimos 700 anos, e merecidamente. Portuguesa em São Paulo e o América lá no Rio de Janeiro são os times mais queridos do país. Todo mundo é torcida terceirizada. Quando o Flamengo não ganha, o Fluminense não ganha, o Botafogo não ganha, o Vasco não ganha, eles são torcedores do América. Aqui em São Paulo é a mesma coisa, com Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Todo mundo gosta da Portuguesa, entendeu?